Olá, meu nome é Caio, eu sou aluno da professora Alessandra, professora de programação, e eu estou aqui para mostrar para vocês é, a resolução da minha questão da armada. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês aqui, falar sobre laço de repetição. Certo? Laço de repetição é uma estrutura que faz com que um conjunto de instruções seja repetida, até que determinada condição seja feita. Em C a gente tem três lados de repetição: o for, o while e o do while. Eu vou mostrar aqui para vocês primeiro o for, certo? Vou começar pelo for. O for, como dá para ver aí, vou comentar aqui. Ó, o for, a estrutura dele é construída pelo quê? Ele começa com uma variável de início, que diz por for de onde vai começar a contar, de onde você quer que comece. Logo depois vem uma condição. A condição vai dizer até onde ele vai contar, certo? E depois disso vem uma variável de controle. Depois vem a variável de controle. Essa variável ela vai dizer para o for como vai contar. Se vai contar de 1 em 1, 2 em 2. Ela vai falar isso para o for. Deixa eu apagar o comentário. Ó, aqui tem um exemplo para vocês. O seguinte, essa primeira variável aqui, sempre vai, essa variável vai ser a mesma dessa. X, eu chamei aqui uma variável, ela começa aqui igual a 1, que é uma variável de início, que vai, dizer de onde vai começar a contar, vai começar a partir do 1, está dizendo aqui. A condição x menor que 11, ele vai contar até 10. Um número que começa de 1 menor que 11, vai contar até 10. E ele começa a contar quando achar um número menor que 11, ele para. X mais, isso quer dizer, a variável de controle, quer dizer que ele vai contar de 1 em 1. Vai contar 1, 2, 3, de 1 em 1. Aqui é um printf só para mostrar para vocês, eu vou rodar aqui. Ó, ele começa aqui, ó, 1, 2, 3 até 10. Isso daqui, ó, começou do 1, foi até menor que 11, 10, e contou de 1 em 1. Esse é o laço de repetição for. O próximo que eu vou mostrar para vocês é o while. O while, ele geralmente é usado quando você não sabe a quantidade de vezes específicas que vai precisar rodar aquelas instruções. Ele vai rodar até que essa condição aqui seja falsa. Quando ela for verdadeira, ele vai continuar rodando. Quando ela for falsa, ele para. Ele vai para a próxima instrução. A condição que eu coloquei aqui foi x menor ou igual a 10. Então, o que vai acontecer? Ele vai pedir um número qualquer. Eu vou colocar o número. Se ele for maior que 10, ele para e vai para o próximo. Se ele não for, se a condição for verdadeira, ele vai continuar. Vai continuar pedindo o número. Vou rodar aqui. Ó. Vou botar aqui 1, ele repete, 2, repete, 3, o 10 também, até que eu bote o número maior que 10, eu coloco aqui 11. Aí, 11, ele finaliza o programa. Tá? O próximo é o do while. O do while, ele é bem parecido com o while, só que a diferença é que primeiro ele executa o bloco e testa a condição. E ele também tem aquela mesma coisa do while, que se for verdadeiro ele continua, se for falso ele passa para a próxima instrução. Eu botei a mesma condição que eu botei no while aqui, x menor ou igual a 10. E o programa que vai rodar aqui vai ser praticamente igual ao while. Ó, eu vou escrever o número aqui, até que eu bote um número maior que 10. Certo? Agora que eu expliquei os três tipos de laço, eu vou começar a resolução da minha questão da armada.
que eu peguei com o professor Isaac, e eu vou começar a resolução dela. Aqui está o enunciado. Vou ler para vocês. Elabore um algoritmo que apresente um menu contendo as opções: triângulo, quadrado, retângulo, trapézio, círculo e sair. Em seguida, de acordo com a opção escolhida pelo usuário, o algoritmo deverá solicitar as informações necessárias para o cálculo da área, efetuar o cálculo e escrever o resultado. O algoritmo só deverá finalizar quando o usuário escolher a opção sair. Ok. Eu já copiei o menu aqui, só para economizar tempo, e coloquei esse printf aqui embaixo e o scanf para o usuário digitar a opção que ele quer. Ok. Eu já comecei abrindo um do aqui, certo? Por quê? Porque eu não posso usar o for, porque eu não sei quantas vezes o usuário vai voltar para o menu, porque o enunciado da questão fala: o algoritmo só deverá finalizar quando o usuário escolher a opção sair. Então, sempre que eu der a área de qualquer uma dessas opções aqui, ela volta para o menu depois. Só vai terminar o programa quando o usuário digitar sair. Então, eu não sei ao certo quantas vezes ele vai digitar. Então, eu botei o do, certo? Vou fechar aqui no while. Fechar aqui, while. E como eu só quero que ele saia no 6, quando a pessoa digitar 6, eu vou botar aqui a variável que está aguardando a opção, o P1. Eu vou botar aqui ela não igual a 6. Isso vai fazer o quê? Enquanto for verdadeiro, vai continuar rodando. Certo? Deixa eu só fechar o escopo aqui, que eu não fechei. Fechar o escopo. Pronto. Agora dar um espaço aqui para trabalhar. Ok. A gente vai começar o seguinte. A gente já tem o printf e o scanf para pegar a opção. Agora a gente vem aqui, vamos abrir um switch. Eu vou abrir o switch aqui. Switch. Vou declarar a variável que está em uso. E vou começar aqui abrindo os cases. O case 1, certo? Que eu vou abrir aqui, ele é o do triângulo. A opção do triângulo. O usuário vai escolher a opção do triângulo. Ok. Eu vou pedir para ele digitar a base do triângulo, que eu preciso do valor da base para o cálculo da área, certo? Digite a base do triângulo. Vou abrir aqui o scanf, %d, e vou botar aqui a variável a base do triângulo. Ok. Deixa eu declarar a variável aqui em cima. Ok. Agora o que acontece? O valor da base de um triângulo, ela não pode ser negativa, certo? Nem pode ser zero. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir um if aqui. Vou botar a variável da base do triângulo, base tri. Vou botar aqui menor ou igual a 0. E vou pôr aqui, ó. Printf /n/t tem a base, a altura. Vou botar diferente aqui. Não pode ser menor ou igual a 0. Vou botar aqui que a base e a altura não pode ser menor ou igual a 0, certo? Por quê? Já que a base do triângulo não pode ser menor ou igual a 0, se caso o usuário digitar um 0 ou um número menor, negativo, ele vai vir nesse if aqui e vai exibir essa mensagem, certo? Eu vou colocar um system CLS aqui, e o system CLS, sempre que ele foi, antes de exibir a mensagem, ele vai limpar o campo, só para ficar mais organizado. Ok. Agora ele vai fazer isso aqui
Só que eu quero que ele volte para cá para pedir a base novamente. Então o que eu vou fazer? Eu vou precisar de um outro laço de repetição. Novamente eu vou usar o do while, porque eu não sei quantas vezes ele vai usar um número negativo ou zero. Vou botar o while aqui, do while, fechar. E vou colocar a mesma condição que eu coloquei no if. Base tree menor ou igual a zero. Certo? Então, sempre que o usuário digitar um número menor ou igual a zero, ele vai pedir novamente e vai exibir essa mensagem. Vamos rodar aqui. Deixa eu salvar aqui. Ó, aqui está o menu, escolha o número que corresponde à figura geométrica. Como a gente só fez o case 1, vou botar 1 aqui. Está pedindo a base do triângulo. Vou botar o número negativo aqui para fazer o teste, menos 1. Ó, a base e a altura não pode ser menor ou igual a zero. E ele está pedindo novamente a base, tá vendo? Então é isso que a gente quer. Agora, já que a gente terminou, isso aqui eu pedi a base. Agora a gente faz a mesma coisa com a altura, certo? A mesma coisa com a altura, porque a altura não pode ser zero nem negativo. Então eu vou abrir um do aqui já vou fechar aqui no while, já bota a condição. Vou botar aqui o printf pedindo a altura. Digita a altura do triângulo. Vou botar a variável aqui alt3, certo? Altura do triângulo. E vou abrir um if. O if também com a variável altura do triângulo menor ou igual a zero, com o system CLS, para ele apagar sempre que for voltar, sempre que entrar no if. O printf mandando a mensagem. Vou colocar essa mesma mensagem aqui. Pronto. Agora vou só botar a condição no while aqui. A altura do triângulo menor ou igual a zero. Sempre que alguém testar a altura do triângulo for menor ou igual a zero, ela volta e pede novamente. Ok. Vamos testar aqui. Vou mandar aqui para testar. Ó, deu um erro aqui. Ah, só faltou o D aqui no printf. E o ponto e vírgula no final do while. Não vamos esquecer do ponto e vírgula. Triângulo. Ele está pedindo a base. Vou botar aqui base 10. A altura. Vou botar a altura 0. Ó, ele pediu a altura novamente com a mensagem de erro. Vou botar menos 2. E ele pediu novamente a altura. Então vou botar aqui 5. E ele deu o resultado e voltou para o menu. Na verdade não deu resultado ainda porque a gente não colocou o cálculo, né, do resultado, perdão. Vamos só colocar o cálculo do resultado aqui, já que a gente já terminou o que a gente precisa, já tem os dados que a gente precisa para fazer o cálculo. Vem fora do laço. Fora do laço faz o cálculo. Eu vou abrir a variável cálculo, certo? Aqui em cima, ó, vou botar aqui cálculo, uma variável inteira, cálculo, e vou igualar ela a zero. Para quê? Para sempre que ele voltar no laço, sempre que o usuário for escolher outra opção, ele voltar para zero. Sempre que ele executar o primeiro cálculo, quando for executar outro, ele voltar para zero, certo? Nunca ficar aguardando.
Então eu vou fazer aqui o cálculo da área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, base do triângulo vezes a altura do triângulo dividido por 2. Agora a gente vai botar aqui, ó, o printf aqui, para mostrar a área, o resultado da área. Barra N barra T. Ok. Vou botar a variável aqui no printf. Cálculo. Agora eu vou abrir outro printf aqui para o seguinte. Eu vou colocar um getChar aqui no final, certo? Antes de voltar para o menu. Vou getChar aqui. E para falar para o usuário que ele precisa apertar o Enter para voltar para o menu, eu vou colocar um printf. Dizendo o seguinte: aperte Enter para continuar. Ok. Agora a gente só falta o seguinte. Botou o getChar, eu vou botar um syscls para ele apagar depois de terminar o cálculo, dar o resultado, para não ficar muita coisa na tela. E vou botar o break para terminar o case. Ok, o case 1 é isso aqui, certo? Terminou o case 1. E agora vamos para o case 2. Vou botar aqui case 2. O case 2, que é o case do retângulo. Não, perdão, do quadrado. Certo? Então a gente vai começar daquele mesmo jeito. Eu vou abrir a variável, ou abrir o laço de repetição, certo? E o printf dentro dele, pedindo o lado do quadrado, que é o dado que a gente precisa para fazer o cálculo. É esse dado que a gente precisa para fazer o cálculo. Daqui, vou abrir a versão F. E vou abrir aqui uma variável para o lado do quadrado. Certo? E... ok. Ele ainda está dentro do laço. Só que o lado do quadrado também não pode ser negativo, como os outros. Então a gente vai botar no final do while, a condição do while, aqui, lado do quadrado menor igual a 0. Vou declarar a variável aqui, antes que eu esqueça. Lado do quadrado, ok. E vamos abrir o if de novo para mostrar a mensagem de inválido. Certo? Vou abrir o if para mostrar a mensagem aqui. Lado do quadrado menor igual a 0. Vou botar o syscls, como eu já falei, para apagar, não ficar muita coisa na tela. printf barra n barra t. Não pode ser menor ou igual a 0. Ok. E agora, no quadrado, o único dado que a gente precisa para fazer o cálculo é o lado, porque a área do quadrado é lado vezes lado. Então, eu posso sair do laço e já fazer o cálculo, começar o cálculo. Aquela variável cálculo que eu abri lá, cálculo igual a lado do quadrado vezes lado do quadrado.
Vou abrir o printf para mostrar o resultado. A área. Paciente D. E vou botar a variável no cálculo. Não, não. Botei o printf para mostrar a área. Agora eu vou botar aquele mesmo printf do getchar para falar para o usuário apertar enter e voltar para continuar. Ok. E vou botar o getchar. E vou botar o serviço ls e o break para finalizar o case. Agora a gente vai abrir o case 3, que é o case do retângulo, certo? Vamos rodar aqui antes, só para ver se tem algum errinho. Tá compilando. Ó, já achou um errinho aqui. Cadê? Ah, só escrevi getchar errado aqui. Getchar errado. E o ponto e vírgula aqui de novo, no do while. Ok. Do quadrado, né? 2. Digito lá do quadrado. Vou botar aqui 0. Ó, ele pediu de novo. Vou botar aqui o lado que é 10. 10 vezes 10 é 100. A gente vai ficar continuar e volta para o menu. Tudo certo. Ok. Agora a gente vai abrir o case 3. Case 3. O case 3 é o case do retângulo. A gente vai abrir ele agora. Vamos lá. O retângulo, ele vai ser um case um pouco maior, porque ele não pode ter nem a base nem a altura menor ou igual a 0, nem pode ter a área ou a base menor igual à altura, porque senão viraria um quadrado. Então a base não pode ser igual à altura. Então a gente vai usar um laço a mais. Vai ser o seguinte: a gente vai abrir o laço. Vai abrir o laço normal, como abrimos os outros. Botar o while aqui. E vai começar normal, como os outros. Printf, barra n barra t. Vou botar o scanf. Scanf. D. Inicial. Vou botar a variável base retângulo. Vou declarar ela. E base retângulo. Base retângulo. E já vou abrir o if para mostrar a mensagem de inválido, caso for negativa ou igual a 0. Vou abrir aqui base retângulo menor igual a 0. Fechado. Vou seguir CLS e vou printf. Vou abrir o printf aqui. A base não pode ser nem negativa nem igual a 0. Menor ou igual a 0.
Ok. Até aqui tudo bem. A gente fez o laço se caso a altura for negativa. A altura não, perdão, a base. Errado. Base. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a altura. Vamos abrir outro do while aqui. Sim, a condição aqui do while, que eu esqueci, então, que vai ser igual a do if. Se base menor ou igual a zero. Ok. A gente vai abrir outro do while aqui. E vai botar aqui printf e vai pedir a altura. Digite a altura. Digite a altura, ok. Agora o scanf. E vou botar a variável altura retângulo. Vou declarar ela. Ok. Altura retângulo. E vou abrir aquele if também para caso se for menor ou igual a zero. If altura retângulo menor ou igual a zero. Ok. Vou botar o system, ls. Printf. A altura não pode ser. A altura não pode ser igual a zero. Ok. Agora a gente fecha a condição aqui no while. Botar a variável altura do retângulo menor ou igual a zero. Sempre que a pessoa digitar a altura menor ou igual a zero, ela volta para cá e pede de novo. E mostra a mensagem de erro. Agora, já que eu já falei que no retângulo a altura e a base não podem ser iguais, a gente vai ter que fazer o seguinte. Vai abrir um outro laço de repetição aqui em cima, para pegar tudo isso aqui, certo? Vou abrir outro laço aqui, um outro do while, vou deixar ele aqui, while, e vou botar aqui, ó, a condição vai ser a seguinte: se a base do retângulo for igual à altura do retângulo, certo? Ele vai perguntar isso aqui de novo. Ele vai voltar para aqui para cima e fazer essa pergunta de novo, certo? Para que não saia errado, porque a base não pode ser igual à altura, certo? Então, por isso que eu vou botar esse do while aqui. E no meio dele aqui, eu vou colocar um if, certo? Com a mesma condição de base do retângulo foi igual à altura do retângulo. Com a mesma condição para mostrar uma mensagem. System CLS. Para mostrar a mensagem de erro. Para mostrar a mensagem que elas não podem ser iguais. Os dados não podem ser iguais. Igual à altura. Ok? Agora, vamos testar para ver se tem algum erro. Achou um erro aqui. Novamente é um ponto e vírgula. Desculpa. E deve ser só isso. Não, falta fechar o if aqui, a chave do if. Perdão.
Tá compilando. Aí. Esse é o case 3 de retângulo. Tá pedindo a base. Vou colocar a base negativa. Não, vou colocar 0 na base. Ó, ele já fala que não pode ser menor ou igual a 0. Vou colocar a base e vou colocar o mesmo valor na altura, 10 e 10. E ele fala aqui, ó, no retângulo a base não é igual à altura. Então, o que ele fez? Ele leu os dois, a altura, a base e a altura, viu que são iguais e entrou nesse laço aqui, ó, nesse tá pegando tudo. E volta aqui para cima, porque a condição é verdadeira. Então aí ele vai pedir de novo, vou botar 10 e 5. Aí vai voltar pro menu aí, porque a gente não fez o cálculo. Vou fazer o cálculo agora. Já deu tudo certo, a gente vai fazer o cálculo. Aquela variável cálculo igual base vezes altura. A base do retângulo vezes a altura do retângulo. Base vezes altura. Vou abrir o PDF para mostrar o resultado. E vou botar a variável cálculo. Vou abrir outro PDF para mostrar aquela mesma mensagem de enter. Fechar e o simples CLS. E no final o break do case. Agora a gente vai começar o case 4, que é o trapézio. O trapézio, você vai precisar de três dados para fazer o cálculo. A base maior, a base menor e a altura. Certo? Então a gente vai para o case aqui. Case 4. Então vai ficar aqui. Ok, case 4. Deixa eu só dar uma afastada aqui. Case 4. A gente vai começar com o laço, certo? While vai começar com o laço e vai começar a pedir os dados. Começar pedindo aqui a base maior. Trapézio. Trapézio. F. Posso ter. Botar aqui a variável base maior. Vou declarar ela lá em cima. Base maior. Ok. Vou já abrir o if aqui com aquele mesmo, aquela mesma mensagem de negativo ou de erro, perdão, se for menor ou igual a 0.
não é igual a 0. E aqui a gente fecha o while com a condição, a mesma condição. Base maior, menor, igual a 0. Fecha aqui, ok. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a base menor. Vai abrir o to-do. A base menor, trapézio. Com F. E vou colocar aqui a variável base menor. Vou declarar lá em cima. Declarar aqui, base menor. E vou abrir aqui. Base menor, menor igual a 0. ls UTF a menor mensagem. Ok. Agora a gente fecha o while aqui com a mesma condição do if. Parênteses. Base menor. Menor ou igual a 0. Ok. Agora a gente vai para fazer o seguinte. No trapézio, a base maior não pode ser igual a base menor. A base maior não pode ser igual a base menor, porque senão vira um retângulo. Então a gente vai abrir um do aqui em cima, pegando isso tudo, como a gente fez com o outro. Vai abrir um do aqui. É fazer o seguinte. Vai fechar aqui no while. E vai botar aqui na seguinte condição. Se base maior for igual a base menor. Tá entendendo? A gente vai fazer essa condição. Fechar aqui. E vai no meio dela, vamos abrir aquele if. Justo para mostrar o erro. Vou mostrar aqui base maior igual a base menor. Ok, aí a gente vai aqui, põe essa if. E o printf mostrando o erro. Dizendo que as bases não podem ser iguais. Ok, agora que a gente sabe que a base não é negativa, nem igual a 0 e não são iguais, vamos testar aqui primeiro. Vamos compilar aqui. Tá faltando por 0 aqui. Ok, trapézio é o 4. Ó, ele pediu a base maior é 0. Ele vai pedir de novo a base. Então eu vou botar aqui 10.
E a próxima eu vou colocar 10 também. Aí ele vai lá e dizer que as partes não são iguais e vai pedir novamente. Ok, tudo certo. 5 e vai voltar para o menu. Ok. Agora, fazer o seguinte. Vamos pedir a altura do trapézio. A gente vai precisar da altura também para fazer o cálculo. Fora desse dual grande aqui que está pegando tudo, igual, e que está igualando as bases, a gente vai fazer um outro laço, um outro duo, para pegar a altura e corre para pegar a altura. Print F. Digite a altura do trapézio. Fazer abrir scan F. D. Agora a gente vem aqui, opa, e bota a variável altura do trapézio. Deixa eu declarar a variável lá em cima. Só fechar aqui, declarar ela. E altura do trapézio. Ok. Variável declarada. Agora a gente abre o if para o sinal de erro. Altura do trapézio menor igual a 0. Põe o system CLS a altura não pode ser menor ou igual a 0. Ok? Agora a gente fecha aqui a condição do while. Uma mesma condição que a gente pôs no if. Altura do trapézio menor ou igual a 0. Okay. Agora que a gente já tem todos os dados, a gente pode fazer o cálculo. Cálculo igual. Abre parênteses. O cálculo do trapézio, ele é feito com base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então a gente vai colocar dentro de um parênteses. Base maior mais base menor, certo? A gente vai aqui vezes a altura do trapézio, certo? Dividido por 2. Só que para esse cálculo sair correto, se a gente deixar somente assim, ele vai somar isso aqui, vai dividir a altura por 2 e depois multiplicar. A gente vai precisar, para sair ele correto mesmo, a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Para que o cálculo saia bem na ordem. Opa, aqui. Para que o cálculo saia bem na ordem. Agora a gente vai para o printf. E bota para mostrar o resultado. D variável. Printf e aquele mesmo printf para mostrar ao usuário que deve apertar Enter. Aperte Enter para continuar. Ok, agora o ventear. Seria CLS, sempre coloco, e o break para o final do case. Ok, vamos testar agora, ver se está funcionando direito. Quatro trapézio, vamos lá.
Vou botar 10 e 10 na base. Ele já corrigiu o erro para 10. 5. Ele pediu altura. Vou botar 0. Ó, ele deu erro. E pediu altura novamente. Vou botar altura 6. Ele da área do trapézio. Ok. Voltando para o início normalmente. Agora a gente vai abrir o case 5. O case 5 é o seguinte. É a altura, é a área do círculo. Deixa eu ver aqui. Case 5. Isso. Área do círculo. A área do círculo, a gente vai abrir já o case aqui. While. Já vai abrir o case, não, perdão. O laço. E já vai pedir as instruções para os dados para o cálculo da área. Digite o valor do raio. Que é o valor do raio que a gente consegue fazer o cálculo da área do triângulo. Vou abrir aqui a variável valor, raio. Vou declarar ela aqui em cima. O if, ok, vou botar a variável valor do raio. E valor raio. Se ele for menor ou igual a 0, também é a mesma coisa, não pode ser nem menor nem igual a 0. Já vou botar as instruções do if. O printf mostrando isso. Igual a 0. Ok. Agora a gente fechou o if. Agora a gente vai botar a condição do while igual a do if. Já que é valor raio menor ou igual a 0. Ok. Esse é o único dado que a gente precisa para fazer o cálculo da área do círculo. Então agora a gente já pode fazer o cálculo. Eu vou abrir uma outra variável para o cálculo do círculo. Eu não vou usar aquela outra. Vou botar aqui cálculo círculo. Vou abrir ela lá em cima, vou declarar lá em cima. Porque eu vou ter que abrir ela em float e a outra está inteira. Eu vou abrir ela em float porque geralmente o resultado do círculo ele dá um número quebrado, não dá um número inteiro. Aí eu vou abrir outra variável para o cálculo do círculo e vou repetir o cálculo. O cálculo do círculo vai ser o valor do raio vezes o valor do raio r ao quadrado vezes π. O valor de π é 3,14, então eu pus aqui vezes 3,14. Aí eu vou abrir agora o printf para mostrar o valor da área. %.2f, vou botar %.2f para que só tenha duas casas decimais depois da vírgula. Agora eu vou botar aqui cálculo do círculo. Ok. Printf. Vou botar aquela coisa do printf. Coloquei em todos. Vou botar o deixar.
Vamos testar agora o andando erro de sintaxe. Agora, alternativa 5, o valor do raio ele está pedindo. O valor do raio vai ser, vou botar aqui 5, ele já dá o resultado. Okay. Agora, o algoritmo fala que quando o usuário deixar o número 6, ele deve sair. Então a gente vai abrir o último case, que é o case 6, só com isso aqui. Só para aparecer no algoritmo, se você digitar, você já vai fechar. Mas a gente abre aqui o case só para aparecer a mensagem de fim de programa. Fim de programa. E pronto. Vou pôr o get aqui. Vamos fechar direto. Pode dizer que está terminado, mas ainda falta uma coisa, que é se o usuário ele digitar aqui em cima, na parte do menu ainda, se caso o usuário digitar um número que seja maior que 6, ou seja até 0, ou menor que 1, vai dar bug no programa. Então a gente vai abrir aqui para fazer um if, para ajeitar esse problema. A gente vai abrir e vai botar aqui op1, que é essa variável que está guardando a escolha da alternativa, e vai botar se caso ela for maior que 6, ou se op1 for menor ou igual a 0. O que eu estou dizendo? Que se ele for maior que 6, ou se ele for menor igual a 0, ele vai aparecer essa mensagem aqui, que eu vou colocar aqui no printf, inválido. E vai voltar de novo para o menu. Vou pôr um clique aqui para no tempo da mensagem. Ok. Vamos rodar aqui, se der um problema. Vamos ver aqui no menu, eu vou digitar 10 aqui no menu, ó. Ele aparece a mensagem de inválido. Aí o que está acontecendo aqui, ó? Depois que ele dá a mensagem de inválido e ele volta para o menu de novo, ele está abrindo um menu embaixo do outro. Então eu vou fazer o seguinte, vou fechar aqui e vou botar aqui, ó. Vou botar um system depois do if. System cls, e aqui ele vai limpar depois desse um segundo inválido. Vou botar aqui o número 10, ele vai dar inválido e vai voltar. Vai limpar e vai voltar. Vou botar aqui 0, ele vai dar inválido também, menos 1 inválido. E se eu clicar no 6, que é para sair, ele dá o fim de programa e sai. Era só isso. O algoritmo deu muitas linhas, mas era só isso. E até a próxima questão.